que exploraremos o que se sabe sobre o conteúdo do filme A Ressurreição de Cristo, dirigido por Mel Gibson, os atores envolvidos, a trama e como se relacionará com sua sequência de sucesso, A Paixão de Cristo. Então, se isso é do teu interesse, não te peço nada além de deixar um like para valorizar o nosso trabalho e se inscrever no canal para mais novidade. Já fez isso? Se não fez, faça. Vamos começar? Será que veremos novamente o sofrimento de Jesus Cristo ou a história se concentrará em sua ressurreição e a alegria que ela trouxe para seus seguidores? Quais surpresas nos aguardam neste épico bíblico? A pandemia interrompeu muitos projetos, incluindo um dos mais esperados, a sequência da aclamada obra-prima A Paixão de Cristo, que agora leva o nome de A Ressurreição de Cristo. Em entrevista exclusiva, o astro Jim Caviezel revelou que o roteiro foi finalizado em setembro de 2020 e declarou que este será o maior filme da história mundial. As expectativas são altas, e agora, finalmente, há uma data marcada para o início das filmagens, na primavera do hemisfério norte de 2023. Fique por dentro de tudo o que já se sabe sobre o conteúdo, os atores, a trama e como esta obra-prima se conectará com seu sucesso de bilheteria antecessor, A Paixão de Cristo. Desvende todos os mistérios deste incrível universo cinematográfico em nossa jornada exclusiva pelos bastidores da sétima arte. A data de lançamento ainda não foi definida, mas há rumores de que poderá ser no dia de cinzas de 2024, celebrando o 20º aniversário do lançamento da prequela, A Paixão de Cristo. A produção da sequela será realizada em Israel, Marrocos e algumas partes da Europa, incluindo a Itália. Jim Caviezel afirmou que é crucial fazer este filme agora, já que a indústria cinematográfica tem negligenciado filmes bíblicos. Em vez disso, eles glorificam heróis fictícios como Superman, em vez de Jesus, que é o verdadeiro herói. Além disso, a atmosfera anticristã é muito mais forte agora do que há 2 décadas, tornando a mensagem deste filme ainda mais urgente. A sequela de A Paixão de Cristo é esperada por muitos como um evento cinematográfico marcante que pode fazer a diferença na vida de muitos espectadores. A história começa exatamente onde a anterior terminou. Embora A Paixão de Cristo tenha mostrado brevemente Jesus ressuscitado, Gibson afirmou que a sequência irá narrar os 3 dias entre as 3 da tarde da Sexta-feira Santa até o domingo de Páscoa, incluindo quando Jesus desceu ao seio de Abraão para pregar e ressuscitar os santos do Antigo Testamento. A produção também irá mostrar as consequências terrenas dos eventos da morte e ressurreição de Jesus, bem como o que os apóstolos fizeram imediatamente após a crucificação. Considerando que a trama irá explorar as consequências da morte de Jesus, seria coerente ver pelo menos alguns personagens que interagiram com ele durante seus últimos dias. Jim Caviezel retornará para interpretar a Jesus novamente, assim como Maya Morgenstern como Virgem Maria, Mônica Bellucci como Maria Madalena, Luca Lionello como Judas Iscariotes, Risto Nalmo Chopou como Pôncio Pilatos, Cristo Gikov como o apóstolo João e Francesco Di Vito como o apóstolo Pedro. Esta é a segunda parte da aclamada Paixão de Cristo, que arrecadou mais de 612 milhões de dólares em todo o mundo, com um orçamento de produção de apenas 30 milhões de dólares, tornando-a uma das produções independentes mais bem-sucedidas da história. Foi também a primeira produção restrita para menores de 17 anos a arrecadar tanto dinheiro na América do Norte. A Paixão de Cristo é uma produção nitidamente católica e é a primeira vez que muitos cristãos não católicos foram convidados a meditar sobre o sofrimento e a morte de Cristo na Sexta-feira Santa. A produção também possui um tom sobrenatural, já que Mel Gibson se inspirou nas visões da beata Ana Catarina Emmerich ao ler o livro sobre a Paixão de Jesus Cristo que caiu misteriosamente de sua estante enquanto orava pela realização do filme. Apesar de ter dividido opiniões e ter sido criticada por ser excessivamente sangrenta, antissemita e por não seguir fielmente a Bíblia, A Paixão de Cristo é uma das produções mais resistentes a críticas de todos os tempos. Inicialmente, a maioria dos bispos norte-americanos negaram apoio a Gibson, mas depois de verem o sucesso do filme, passaram a apoiá-lo. Agora, a aguardada sequência focará nos 3 dias entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, incluindo a descida de Jesus ao seio de Abraão para pregar e ressuscitar os santos do Antigo Testamento. A produção também mostrará as consequências terrenas dos eventos da morte e ressurreição de Jesus e o que os apóstolos fizeram imediatamente após a crucificação.
Ainda não há uma data definida para o lançamento da sequência, mas rumores indicam que poderá ser lançada no Dia de Cinzas de 2024, celebrando o 20º aniversário do lançamento da primeira produção. A Paixão de Cristo, um filme que retrata as últimas horas de vida de Jesus e sua execução brutal, foi alvo de diversas críticas que dividiram e chocaram as audiências. Alguns a consideram excessivamente violenta, enquanto outros a acusam de ser antissemita por afirmar que os judeus pagaram para que Pilatos crucificasse Jesus. Além disso, alguns argumentam que a obra não se ajusta totalmente à Bíblia. Apesar das críticas, o filme de Mel Gibson tem se mostrado altamente resistente a elas, sendo impossível assisti-lo sem sentir uma reação visceral diante de sua excelente cinematografia e atuações. De fato, La Passion de Cristo é uma das mais importantes epopeias bíblicas já produzidas em Hollywood, sendo que, diferentemente de outras versões que incluem a crucificação apenas como um final devocional, Gibson transformou o tratamento cruel. Além disso, tornou-se famoso não só pela sua produção cinematográfica, mas também pelos eventos dolorosos que ocorreram durante as filmagens. Jim Caviezel teve que enfrentar várias situações angustiantes, incluindo ser atingido por raios, não apenas uma, mas 3 vezes durante as filmagens em 2003. Caviezel relatou que, após ser atingido por um raio, sentiu como se houvesse fogo saindo de sua cabeça e que seu corpo estava iluminado. Curiosamente, ele perguntou a Mel Gibson: "O que aconteceu com meu cabelo? Parece que fui ao cabeleireiro de Don King, o empresário do boxe que tem os cabelos espichados." Esses acontecimentos trágicos trouxeram um elemento adicional de tensão e emoção ao set de filmagem. Durante as filmagens de A Paixão de Cristo, Jim Caviezel enfrentou diversas situações dolorosas e angustiantes. Durante a cena da flagelação, um dos atores que o chicoteava errou o alvo 2 vezes, acertando Jim com tanta velocidade que o deixou sem ar e com uma profunda ferida. Além disso, ele sofreu uma luxação no ombro enquanto carregava a enorme cruz de 68 quilos, que parecia pesar 300 quilos no decorrer do dia. Ao filmar a cena em que Jesus estava pendurado na cruz quase nu, a temperatura era de -3 graus Celsius e os ventos atingiam 55 km por hora, quase causando hipotermia em Jim e resultando em uma infecção pulmonar e pneumonia. Ele também sofreu de dores de cabeça severas por trabalhar dia após dia com um olho fechado, cosmético e inchado. Jim acordava às 2 da manhã para os maquiadores terem tempo suficiente para cobri-lo com hematomas, cortes, chicotadas e grandes quantidades de sangue falso. Eles também precisavam selar um de seus olhos, o que causou estragos em sua saúde. No entanto, seus problemas não terminaram depois das filmagens. Apesar de estrelar como Jesus em um filme de grande sucesso de bilheteria, Jim Caviezel teve dificuldades em encontrar trabalho nos anos seguintes. Mel Gibson até tentou dissuadi-lo logo depois de oferecer-lhe o papel, dizendo: "Nunca mais você vai trabalhar nesta cidade." Mas Jim estava disposto a sacrificar sua carreira por uma chance de interpretar Jesus. Ele afirmou que Jesus continua sendo tão controverso agora como sempre foi nos últimos 2000 anos e que devemos renunciar a nossos nomes, reputações e vidas para dizer a verdade. Jim Caviezel é conhecido por sua devoção ao catolicismo e por suas opiniões políticas conservadoras, que ele não tem medo de expressar. Em 2006, ele participou de um polêmico comercial contra a pesquisa com células-tronco, como resposta ao apoio do ator Michael J. Fox a essa causa. Além disso, Jim e sua esposa adotaram 3 crianças com necessidades especiais da China. Mel Gibson, por sua vez, é um católico tradicional que prefere as missas em latim e leva o nome de 2 santos irlandeses. Ele se considera um pecador em processo de conversão, assim como todos os católicos. A fé e a espiritualidade são muito importantes para ambos os atores e influenciaram suas escolhas pessoais e profissionais ao longo dos anos. Mel Gibson, o diretor de A Paixão de Cristo, teve uma jornada de superação pessoal contra o alcoolismo, graças aos Alcoólicos Anônimos. A produção do filme também teve um impacto profundo em muitas pessoas envolvidas, com a realização de uma missa diária logo pela manhã, que contava com a participação de atores, técnicos e figurantes, além da comunhão.
O set de filmagem se tornou um verdadeiro local de conversões, onde muitos encontraram conforto e paz interior. O ator Luca Lionello, que interpretou Judas na Paixão de Cristo, iniciou o filme como um ateu irritado, com uma perspectiva espiritual nada favorável. No entanto, durante as gravações, ele pediu para se confessar com o padre Bartunek, que estava presente no set. A experiência o transformou completamente, e ele batizou seus filhos, santificou seu casamento e retornou à Igreja Católica. Além disso, um dos guardas pretorianos, que era muçulmano, também se converteu após participar da produção. Agora, com a nova produção de Mel Gibson, A Ressurreição de Cristo, surgem muitas expectativas sobre a qualidade do filme em comparação com A Paixão de Cristo. E você, o que espera dessa nova produção?